E eu já vou chegando com tudo na tarde desta terça-feira. A tarde da terça-feira já começa agitada no Flamengo, com muitas informações. Negócio milionário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo. Reunião marcada para a próxima quinta-feira para discutir novo patrocínio para o uniforme do mais querido Brasil. O Mengão Queridão tá podendo, o Mengão Queridão vai com tudo. Vamos falar sobre o mercado da bola. Arrascaeta na mira do Boca Juniors, Henrique. Será que realmente isso pode acontecer de o Arrascaeta ir para o Boca Juniors? Vamos falar também sobre as palavras de Augusto Melo, presidente do Corinthians, que voltou a falar em Gabriel Barbosa. Situação envolvendo o zagueiro que foi oferecido ao Flamengo, zagueiro angolano, que inclusive o nome do jogador agrada realmente alguns membros da diretoria rubro-negra. Vamos falar também sobre o lateral direito, o Wilson Manafá, que esteve aos olhares de Marcos Braz e Bruno Spindel com a passagem pela Europa, mas o jogador acabou fechando com outro clube. Vamos falar também sobre o jogo de hoje. Hoje tem Mengão Queridão. Hoje tem Flamengo e o técnico Tite pode estar perdendo mais um jogador de meio de campo para esse duelo contra o Boa Vista. Jogo importante, jogo que pode dar ao Flamengo a liderança do Campeonato Carioca e a classificação para as semifinais do Cariocão. Vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo Gerson, Alan, Eric Pulgar, situação envolvendo Nicolás de la Cruz. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita se você ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo aqui trazendo as palavras do nosso volante Gerson, que não vai poder estar à disposição do técnico Tite para o jogo de logo mais contra o Boa Vista. Infelizmente o Gerson está fora desse jogo por questões de saúde, e o Gerson foi lá em suas redes sociais e agradeceu o carinho à nação rubro-negra. Olha só: obrigado por todas as mensagens e carinho comigo. Estou bem e evoluindo. Em breve estaremos juntos novamente em campo, disse o atleta em seu Instagram. Gerson, que se recupera de um quadro de hidronefrose, né, infecção renal, e vamos torcer para que a recuperação do nosso volante Gerson seja o mais rápido possível. O Flamengo não vai poder contar também com o Alan, que já tinha iniciado um trabalho de reequilíbrio muscular desde a última semana, inclusive ficou até de fora do jogo contra o Bangu, na vitória do nosso Mengão Queridão pela 8ª rodada do Cariocão, e também foi diagnosticado com dengue. Com isso, o Alan também está fora dessa partida. O Flamengo pode perder outro jogador, hein? Informação que temos, de acordo com o GE, é que o atleta Eric Pulgar dificilmente joga nesta terça-feira contra o Boa Vista devido a uma virose. O volante não deve ser relacionado. Caso se confirme a ausência de Eric Pulgar, Igor Jesus assumirá a titularidade mais uma vez no meio de campo do mais querido Brasil. Para vocês verem como é que está a situação. O Flamengo não precisa contratar? O Flamengo precisa sim. O Flamengo precisa de reforços. O Alan, o Gerson e agora o Eric Pulgar. 3 jogadores da mesma posição. Eu falo ali que uns fazem na mesma posição, né? Primeiro e segundo volante, mas são jogadores de meio de campo. 3 atletas importantíssimos, principalmente o Eric Pulgar. Então assim, hoje o Flamengo deve ir novamente com o garoto Igor Jesus, que já a gente sabe que a chance está chegando para o garoto, hein? Vamos torcer para que ele possa fazer mais uma bela partida. Em contrapartida, o Flamengo conta com a volta de Nicolás de la Cruz, que pode inclusive fazer ali o meio de campo com o garoto Igor Jesus. O Nicolás de la Cruz, que ficou de fora do jogo contra o Bangu, tratando, né, de uma lesão no ombro, já está de volta. Treinou normalmente junto com os titulares, que possivelmente vai entrar em campo logo mais contra o Boa Vista. Está relacionado para o jogo que acontece às 9h30 da noite. A provável escalação do Flamengo hoje para esse jogo, com esses desfalques que o Flamengo tem, o técnico Tite deve levar a campo o goleiro Agostinho Rossi, né, com certeza, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Há uma dúvida ali porque
pode entrar o Davi Luiz no lugar de Fabrício Bruno, jogando com Léo Pereira para esse jogo. Na lateral direita, Varela. Lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo vem a questão: Igor Jesus e Nicolas de la Cruz. Pode ali, né, jogar um pouco mais para trás, o Nicolas de la Cruz fazer ali, né, o meio de campo na volância com o garoto Igor Jesus. Mais à frente, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar o Boa Vista pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, que acontece às 9h30 da noite. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre, né, grana, patrocínio, tudo e muito mais que está envolvendo nesse exato momento o Flamengo. Segundo jornalistas Vitor Belotti e Léo José, o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião para o dia 22 de fevereiro para a votação de contrato de patrocínio com a empresa chinesa Huawei. Caso aprovado, o aplicativo de vídeos curtos estampará a manga do uniforme da equipe de futebol profissional do mais querido Brasil. Valores não foram divulgados deste contrato, mas está aí mais um patrocínio sendo fechado para o mais querido do Brasil. Por se falar em patrocínio, ontem, nesta última segunda-feira, aconteceu uma reunião no Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo para discutir a aprovação do novo patrocínio do Flamengo milionário. É isso mesmo, 330 milhões em um contrato de 5 anos. Foi aprovado ontem pelo Conselho Deliberativo do Flamengo o contrato de 330 milhões de reais por 5 anos com a Braxis para a exploração das placas de publicidades nos jogos do Flamengo como mandante no Brasileirão. A empresa já pagará esse ano 24 milhões nessa temporada, depois 50 milhões em 2025, 55 milhões em 2026, 60 milhões e 500 mil em 2027, 66 milhões e 550 mil em 2028 e 73 milhões e 200 mil em 2029, um total de 330 milhões. Foi aprovado, é grana entrando nos cofres do mais querido Brasil. O Flamengo precisa aí, né, realmente ver aí, janela de meio do ano. Tudo bem, essa janela já está se encerrando. Se trouxer o Léo Ortiz nessa janela, pelos dias que faltam para fechar, eu acho que já é lucro para o Flamengo. Porque, cara, é inacreditável essa novela de Léo Ortiz aí. Mas bom, vamos ver o que deve acontecer. Se falando sobre situação do mercado da bola, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, voltou a falar novamente sobre o nome de Gabriel Barbosa. Augusto Melo acabou de dizer nessa última segunda-feira na Arena SBT que Gabigol, atacante do Flamengo, foi oferecido à diretoria e voltou a falar que estava tudo praticamente certo, com direito a salário acertado, meus amigos. Segundo as informações trazidas primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande, é que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, acabou de falar nessa última segunda-feira que Gabigol, atacante do Flamengo, foi oferecido à diretoria e voltou a falar que está tudo acertado, salário, tudo e muito mais. Eles não esquecem o Gabigol, gente. Eles não esquecem o Gabigol. Mas eu vou falar para vocês, hein? Pode acontecer, porque o Corinthians, mesmo com a situação que vem aí, depois que o Augusto Melo assumiu, parece que os caras estão indo forte no mercado. Os caras estão indo forte no mercado. Vale ressaltar que o contrato de Gabriel Barbosa vai até o final de 2024 agora, desse ano. A partir do meio do ano, já pode assinar um pré-contrato e deixar o Flamengo totalmente de graça no final do ano. O que você acha sobre a situação? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre a Arrascaeta. Henrique, que história é essa? Conversa é essa envolvendo a Arrascaeta, Boca Juniors, tudo e muito mais. É o seguinte, galera, segundo o portal TIC Sport, portal argentino, trouxe a seguinte informação: Boca Juniors quer a contratação de Arrascaeta do Flamengo para o meio do ano.
Em meio ao momento irregular do time, o Conselho de Futebol do Boca planeja fortalecer o elenco em junho. E o meia uruguaio seria um dos grandes sonhos da equipe de Buenos Aires. Gente, até o momento ainda não chegou nada. Essa informação está sendo circulada lá na Argentina. Se chegar, tudo bem. Agora a questão é, o Boca quer o Arrascaeta. O Arrascaeta quer o Boca? Será? Então vamos ver o que deve acontecer. Mas até o momento, só tranquilizando aqui vocês, não existe nenhuma proposta nesse exato momento na mesa da diretoria do Flamengo pelo Arrascaeta. Pelo menos essa informação que a gente foi apurar, e não existe nenhuma proposta. Pode existir esse interesse, mas até agora não chegou nada no Flamengo, beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre lateral direito, que o Flamengo chegou a procurar, né? Chegou até a abrir conversas durante a passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa, mas o jogador acabou fechando com outro clube. Apesar de não contratar nenhum lateral nessa janela, lateral direito nessa janela de transferência, o Flamengo estava de olho na posição e teve conversas com o staff de Wilson Manafá. A ideia era amarrar algo com o português para a janela do meio do ano, mas ele acabou aceitando uma oferta do Xangai Port da China e foi vendido para a equipe chinesa, né? O Flamengo nunca deixou aí escapar o desejo de poder reforçar a lateral direita, mas o Flamengo estava ali, eu posso falar assim, de olho, não estava focado, né? Porque nunca foi uma prioridade para a diretoria do Flamengo, sempre deixaram isso aí claro. O Varela e o Wesley dão conta do recado, eles acreditam que o Varela e o Wesley vão dar conta do recado. No meio do ano aí, a gente pode acontecer alguma reviravolta e o Flamengo poder contratar mais um lateral direito. Bom, mudando de lateral direito, esse aí já fechou com o Xangai Port da China, boa sorte para ele lá. Vamos falar sobre o zagueiro angolano Pialonda Gaspar, que foi oferecido ao Flamengo, zagueiro do Estrela Amadora de Portugal. Foi oferecido ao Flamengo durante a passagem de Braz e Spindel pela Europa. O atleta foi oferecido pelo empresário de Jorge Jesus e agrada alguns membros da diretoria do rubro-negro carioca. Lembrando que o valor de mercado do zagueiro é de 1 milhão de euros. O zagueiro tem 26 anos, tá? E tem contrato com o Estrela Amadora até o dia 30/6 de 2026. Foi oferecido, agrada alguns membros da diretoria rubro-negra. Isso não quer dizer que o Flamengo vai contratar esse zagueiro, né? Pelo amor de Deus. Gente, não tenho nada contra, não conheço o futebol do jogador. Estava até aqui pesquisando alguma jogada dele, mas pelo que a gente vem apurando, cara, será que o Flamengo está querendo deixar o Léo Ortiz de lado e partir agora para o angolano, o Gaspar? É brincadeira, hein? Essa diretoria é brincadeira. O valor de mercado do jogador Henrique, 1 milhão de euros. É dinheiro, né? É oportunidade, né? Eu acredito que na base rubro-negra, o Flamengo pode ter jogador sim, pode não, tem com certeza muito melhor do que certas peças que o Flamengo busca no mercado. Independentemente, com todo respeito ao jogador, tá? Sucesso para ele, mas, mano, pelo amor de Deus, né? Pelo o amor de Deus. Bom, vamos seguir forte aqui, firme. De agora foi isso. Começa agitada, vamos torcer para que dê tudo certo. Logo mais tem Flamengo e Boa Vista. 9ª rodada do Cariocão. Flamengo vencendo, assume a liderança e já garante vaga nas semifinais do Campeonato Carioca de 2024. Beleza? De agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.